Olá, meu nome é Kaia e eu quero te contar uma história de como meu padrasto e o filho dele literalmente me expulsaram de casa. Você nem imagina o que eu tive que superar e como tudo isso aconteceu. Toda a minha vida, a única pessoa perto de mim era minha mãe. Meu pai nos deixou quando eu nasci, então eu não o conheci. Ele pagou pensão alimentícia apenas nos primeiros meses e depois desapareceu completamente sem deixar rastros. Desde então não soubemos nada sobre ele e minha mãe teve que começar a trabalhar. Como tinha uma criança pequena, ela nunca conseguia bons cargos. No começo, ela entrou em empregos aleatórios de meio período pelos quais recebia muito mal. Ela teve que trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo porque era a única maneira de prover para nossa pequena família. Apesar de todas as dificuldades, nós éramos felizes. Minha mãe me amava muito e nunca gritava comigo ou me castigava. Eu era uma criança obediente e sempre tentei ajudá-la. Então me pareceu que não precisávamos de mais ninguém. Nós duas lidávamos com tudo perfeitamente. Só depois que eu cresci eu percebi que minha mãe sentia falta de um homem. Eu sempre desejei a felicidade dela, então fiquei muito feliz ao descobrir que ela tinha um namorado. Ele a convidava para sair, levava flores e outros presentes. Às vezes até comprava algo para mim. Então fiquei ansiosa para conhecê-lo. Depois de algum tempo, minha mãe finalmente nos apresentou. Ele parecia um homem bastante agradável, mas com um olhar muito frio. Eu descobri que ele também tinha um filho do seu primeiro casamento. O nome do filho dele era Jason. Ele era cerca de 1 ano mais velho do que eu e um pouco mais alto. As notícias de que, além de um padrasto, eu teria um meio-irmão mais velho realmente não me agradaram. Eu imediatamente não gostei do Jason. Havia algo estranho nele, mas eu não conseguia entender exatamente o que. Mas minha mãe estava tão feliz que eu não ousei incomodá-la com meus pressentimentos ridículos. 1 mês depois, ela se casou e nos mudamos para uma nova casa. Era muito grande e eu até tinha o meu próprio quarto. Para dizer a verdade, era no sótão, mas eu tinha o direito de reclamar. Foi difícil para me acostumar com o fato de que agora eu não tinha apenas a minha mãe. Tentei ser útil para todos os membros da família. Ajudava minha mãe em casa e realizava pequenas tarefas do meu padrasto. O Jason também se comportou muito bem e ficou feliz por termos nos mudado. Todas as noites jantávamos em família e depois jogávamos algum jogo de tabuleiro ou videogame. Era muito divertido, então estava feliz com tudo isso. Eu nunca tinha visto minha mãe tão feliz. Ela finalmente tinha um marido amoroso e eu tinha um irmão carinhoso. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas, de fato, tudo acabou sendo completamente diferente. Algum tempo depois que nos mudamos, as primeiras dificuldades começaram. O Jason, na verdade, era um cara muito egoísta e só pensava nele mesmo. Ele ficava na sala jogando videogame enquanto eu e minha mãe limpávamos a casa. Ele não ouvia meus pedidos de ajuda e às vezes até brigava comigo como se eu o incomodasse. Um dia, nossos pais não estavam em casa. Eu estava na cozinha preparando um chá quando Jason veio até mim. Ele acidentalmente derrubou um pote de geleia de cima da mesa. O pote caiu no chão e quebrou. O Jason simplesmente passou por cima e foi embora. Em resposta aos meus gritos de raiva pedindo que ele limpasse a bagunça, ele respondeu irritado que isso era tarefa minha. Eu fiquei chocada com a petulância dele e comecei a gritar com ele. Ele me ameaçou, dizendo que reclamaria com o seu pai e então eu teria sérios problemas. Eu considerava meu padrasto um homem honesto, então não levei a ameaça do Jason a sério. Quando nossos pais voltaram para casa, meu novo irmão realmente reclamou de mim, mas eles nem sequer me deram uma chance de arrumar alguma desculpa. Meu padrasto me trancou no quarto, tirou meu telefone e me deixou sem jantar. Eu fiquei muito brava com ele por tanta injustiça, mas acima de tudo fiquei impressionada com a minha mãe, porque ela nem tentou me defender. O caráter do Jason começou a se revelar todos os dias. Ele começou a me tratar como uma serva, e se eu me recusasse a levar água para ele ou outra coisa, ele imediatamente reclamava com nossos pais e me acusava de egoísmo. Eu via como minha mãe corava de vergonha, mas não conseguia entender o porquê. Além disso, meu padrasto e seu maravilhoso filho eram porcos de verdade. Eles deixavam montanhas de pratos e vasilhas na pia e espalhavam roupas pela casa inteira.
Eu tinha que arrumar tudo com a minha mãe e é claro que eles não nos ajudavam. Uma vez notei que minha mãe começou a sair do trabalho tarde demais. Meu padrasto ficava sentado em casa assistindo TV enquanto a minha mãe estava em seu limite. Na verdade, ele forçou a minha mãe a conseguir um segundo emprego enquanto ele ficava em casa relaxando, e isso me deu nos nervos. Eu também odiava quando nós tínhamos convidados. Eram geralmente parentes do meu padrasto ou amigos do Jason. A vinda deles era uma provação real para mim, porque por algum motivo eles consideravam seu dever me humilhar na frente de todos. A maior tortura eram as primas e tias do Jason. Elas encontravam qualquer coisa para me criticar, seja uma sujeira na mesa ou uma poeira no peitoril da janela. Elas queriam me diminuir, sempre me culpando por ser imprecisa, egoísta e uma série de outras coisas negativas. Minha mãe sempre concordava e eu não tinha escolha a não ser ouvir silenciosamente tudo o que elas diziam sobre mim. Em relação aos amigos do Jason, só posso dizer que eles eram tão nojentos quanto ele. Suas piadas cruéis e constantes me deixavam louca, e não importa como eu tentasse controlar as minhas emoções, cada visita terminava em um enorme escândalo. Uma vez eu quebrei um prato jogando-o sob os pés de um dos caras quando ele intencionalmente tentava me distrair. A propósito, agora todas as rotinas domésticas eram minha total responsabilidade. Eu fazia o café da manhã, o almoço, o jantar, preparava as lancheiras para os nossos pais, limpava, lavava a roupa, espanava e tirava o lixo. Em suma, eu fazia tudo para todo mundo. Por causa disso, eu não tinha tempo de estudar. Eu tinha que fazer minhas tarefas de casa 1 ou 2 horas antes de dormir. À noite era proibido deixar a luz acesa, e uma lanterna no meu telefone uma vez me deixou em prisão domiciliar e sem dinheiro por um mês inteiro. Eu tentava o meu melhor para passar o mínimo de tempo possível em casa. No começo, ficava até tarde na escola, limpando a sala de aula ou cuidando das flores. Depois, comecei a visitar meus amigos e até passar tempo com um cara que eu não gostava. Meu padrasto ficou aborrecido com a minha ausência porque sem mim a casa ficava suja e não havia nada para comer. Minha mãe não tinha tempo de fazer tudo sozinha e o Jason nem pensou em ajudá-la. É claro que o meu padrasto também não. A única coisa que ele tentou fazer foi me manter em casa usando ameaças sem fim, prisões domiciliares e me deixando sem eletrônicos. O que me deixava mais chateada era o fato de minha mãe ter se tornado uma completa estranha para mim. O centro da sua vida agora era o seu novo marido e ela se recusava a notar qualquer defeito nele. Minhas queixas não eram levadas a sério e eu era considerada uma mentirosa e filha ingrata. A vida naquela casa tinha se tornado insuportável para mim. Comecei a sonhar e a pensar frequentemente em como fugir dali, em como ir para bem longe e começar a viver completamente sozinha. Uma vez, depois de uma longa caminhada, eu voltei para casa depois da meia-noite e meu padrasto estava me esperando. Assim que eu entrei, ele imediatamente agarrou minha mão e me deu um tapa na cara. Foi tão forte que eu perdi os sentidos por vários segundos. Com xingamentos, ele tentou me arrastar para o meu quarto e me trancar, e eu comecei a me soltar e pedir ajuda em voz alta. Minha mãe e o Jason vieram correndo e meu padrasto tentou calar minha boca. Minha mãe hesitou por um longo tempo e não se atreveu a me defender, e o Jason só riu e apontou o dedo para mim. Com muita dificuldade, eu consegui escapar e sair daquela casa. Eu não tinha ideia do que eu faria em seguida e para onde iria, mas eu tinha certeza de uma coisa: eu nunca mais voltaria ali. Comecei a correr em qualquer direção e ninguém sequer tentou me parar. Então eu finalmente consegui chegar na casa da minha melhor amiga. Sentada na varanda, eu caí em lágrimas de tanto medo e amargura que eu guardei por tanto tempo. Eu acordei todos os moradores da casa com os meus soluços e, ao me ver, eles imediatamente me levaram para dentro e perguntaram o que aconteceu. Enquanto a minha amiga tentava me acalmar, seus pais tentavam falar com a minha mãe no telefone. Mas eles não conseguiram conversar porque meu padrasto desligou. Os próximos dias eu passei na casa da minha amiga porque não tinha notícias da minha mãe. Nem ela, nem os outros membros da família atendiam o telefone. Os pais da minha amiga chamaram a polícia e eles estavam certos.
Durante todo esse tempo, meu padrasto manteve a minha mãe trancada, proibindo-a de usar o telefone até sair de casa. Minha mãe entrou com o pedido de divórcio naquele mesmo dia e houve até processos penais contra o meu padrasto. Eu fiquei na casa da minha amiga por mais algum tempo enquanto a minha mãe procurava um novo local para a gente morar. No final, acabamos voltando para o nosso antigo apartamento. No começo, minha mãe parecia bem apática. Não passou um dia em que ela não se desculpou por permitir que meu padrasto e o Jason me tratassem daquela forma e se recusar a me ouvir. É claro que eu a perdoei, embora não tenha sido fácil para mim. Mas eu estou muito feliz que esse pesadelo tenha acabado e espero que isso nunca mais aconteça. Eu desejo a felicidade da minha mãe e não impedirei seus novos relacionamentos. Obrigada por ouvir a minha história. Se você tem padrastos, madrastas ou meio-irmãos, como são seus relacionamentos? Você consegue se entender com eles? Me conte nos comentários e não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal.